Sejam bem-vindos para mais um vídeo no canal Guia em Portugal. Eu sou Alexandre Armando, o vosso guia. Eu trouxe aqui a Juliana como prometido e ela está aqui para dar o parecer acerca da imigração, acerca da situação dela cá em Portugal, como é que foi, como é que não foi. Eu vou-lhe fazer algumas perguntas só para vocês terem noção de como é, que não só os brasileiros e os africanos, mas também a própria europeia sentiu na pele algumas coisas mas que aconteceram durante o seu processo, mas é como tudo, porque nós estamos sujeitos a isso, sejam pessoas de cá, sejam pessoas de lá e por aí fora. Nós vamos começar com as perguntas. Juliana. Sim. Está tudo bem? Ótimo. Estou sempre ótima. Juliana, olha, eu acho que o pessoal já reparou que tu falas muito bem português, mas o que eles não sabem é que tu não és portuguesa. Pois, é isso mesmo. Eu sou moldava, sou da República da Moldova e eu estou aqui há mais de 6 anos e meio, digamos assim. Tive bastante facilidade em aprender o português, porque eu, do meu jeito, tenho facilidade com línguas. Aprendi em 3 meses e a partir daí, mesmo que se notasse o meu sotaque, já tinha feito uma evolução bastante grande. E hoje tem muita gente que faz comentários de que quase que nem repara que eu não sou portuguesa. Só se nota através do meu aspecto, porque os portugueses não têm estas características, olhos azuis, loiros. Ok, pronto, são alguns detalhes que por acaso são bem curiosos e realmente. Juliana, quantos anos é que tens? Só por curiosidade. 20. Nem parece, meu Deus! Parece que tem 17. Parece que tem 17. Bem. Calma, então achaste que eu fosse dizer 24, 30? Não, isso também não, mas... Não, mas parece uma bebê e tu és muito linda. Olha o sorriso. Ok. Juliana, o que é que tu achas de Portugal? Eu acho que Portugal é um país bastante interessante, historicamente, porque é um país com uma grande importância, não só a nível das descobertas que foram feitas ao longo do tempo. Sim, e também é um país que abre muitas oportunidades. Por exemplo, aqui é muito mais fácil obter residência, mais fácil obter... A burocracia também é uma coisa complicada, mas acho que é um bom primeiro contacto a nível do continente europeu para os países do leste. Aqui as pessoas são bastante hospitaleiras, mas mesmo assim não somos privados de que vamos ter pessoas más no nosso caminho. Também não é uma segurança total, digamos assim, mas é uma boa experiência. Ok. Acho eu. Tu sempre moraste cá em Évora? Sim, desde que eu vim aqui para Portugal eu sempre morei em Évora, por causa dos meus pais, porque eles tinham aqui um trabalho, então já tinham coisas aqui planeadas, instalaram-se aqui bastante, tinham já aquelas várias raízes aqui, então por isso é que eu fiquei aqui. Mas mesmo assim, por vezes dou-me ao interesse de visitar outras cidades. Sim. E planear mudar de país também, porque temos que começar, mas... Sim. Portugal é sempre... É o que eu digo, Portugal é o país de início, é o país da abertura, é o país que nós devemos começar. Sim. E tu és moldava, vieste aqui com 13, 14 anos, né? Tinha 13 anos, eu vi dia 10 de junho, um mês antes de eu fazer os meus anos, portanto, 13, 14 anos. Ok, 14 anos, e tu não falavas nem um pouquinho de português? Não, só sabia mesmo olá, adeus, mãe, obrigado. Pai e pronto. E como é que foi a tua adaptação aqui? Olha, eu vou dizer assim, se vou ser honesta, eu já sabia inglês, era uma boa aluna em inglês, então o que eu fiz basicamente, encontrei na minha sala, na minha turma, encontrei pessoas que falassem inglês e cada vez que eu tinha uma questão, eu falava com a pessoa em inglês e a pessoa traduzia-me e foi assim que eu aprendi. Também uma boa tática que eu usei naquela altura foi ler livros. É nesse período que eu comecei a ganhar uma paixão por livros e contos e estas coisas todas. Ou seja, eu lia todos os dias um pouco e cada palavra que eu tivesse dúvida eu assinava. Depois comecei a ouvir, vou ser honesta, se querem vir aqui é bom irem para uma escola. Não é uma escola que traduzam
que vos ensinem a língua portuguesa, não é isso. É mesmo uma escola normal, escola primária, secundária, universidade. Vai ser complicado ao início, mas a vossa evolução vai ser muito mais rápida do que as pessoas que venham aqui para trabalhar e vão no trabalho, porque eles falam muito pouco. Ok, isso no caso de pessoas que vêm cá, têm a intenção de cá vir morar, mas não falam português, certo? Exato, sim. Ok, muito fixe. Eu acho que eu vou ter que começar a colocar legenda aqui em inglês para o pessoal que também, que o pessoal de fora que assiste os meus vídeos. Eu já reparei que tem pessoas dos Estados Unidos, da Inglaterra, de França, estão sempre a ver, então vou ter que começar a colocar a legenda. Mas enfim, tu passaste pelos mesmos processos que praticamente todo mundo passa, que é tratar o NIF, até obter o título de residência, né? Vou ser honesta, este tema não estou muito bem aprofundada aqui porque eram os meus pais que tratavam dos documentos. Sim. Mas neste momento eu também estou a tratar de forma muito ativa dos meus documentos porque eu já tenho todo o direito em ter cidadania portuguesa. Ok. E então... A criança, ai meu Deus. E então digamos que é complicado, porque aqui, a nível de documentação, as pessoas não têm uma certa simpatia e disponibilidade em tratar do teu assunto, porque o que eles dizem normalmente é, tipo, não és a única com esse problema. Ok. Então dura muito tempo. Aqui tem uma grande distinção entre Évora e Lisboa, por exemplo. Em Lisboa, uma coisa que se faz num dia, aqui faz-se em 15 dias, ou um mês. Então estás a Porque querer dizer é mesmo típico de Évora, do Alentejo. Os alentejanos são pessoas muito lentas. Portanto, se fores tratar de um documento em Lisboa, em questão de um dia já vai estar tudo resolvido. Em Évora, vais ter que resolver o assunto durante uns meses bons. Eu não diria lentas, eu diria que as coisas aqui são um pouquinho mais demoradas e pronto. Cada caso é um caso, cada cidade é uma cidade. Eu falo da minha experiência, tá? E se calhar às vezes é por falta de recursos. Há coisas às vezes que nós não sabemos e pronto, nós só especulamos e claro que nem sempre nós vamos acertar de primeira sobre algo que nós não temos certeza, então é por aí. Tu falas quantas línguas agora, para além da tua língua? Falo 5 línguas no total. Uau! Quais são essas línguas? Meu Deus! É romeno, russo, inglês, espanhol e português. Mas pretendo aprender o francês também por causa de um projeto que eu tenho. Sim. Então seria ótimo aprender. Tu tens 20 anos, como é que tu aprendeste essas 5 línguas assim, tipo... Não sei como te explicar. Na Moldávia, já agora, as pessoas que nascem na Moldávia, eles sabem desde nascença 2 línguas, que é romeno e russo. Ok. Porque ali o nosso território tem muitas nacionalidades que vivem lá e basicamente nem precisam aprender o moldavo porque eles falam muitos deles em russo e então a gente, como temos sempre contato com essas pessoas, aprendemos. Okay. E depois a segunda língua que nós aprendemos na escola é o russo e o inglês ou o francês. No meu caso eu escolhi inglês. Ok. Então já tinha contacto e a partir daqui fui treinando o meu cérebro e comecei a evoluir mais a nível das línguas. Eu tenho planos de ir para Moscou, então eu já tenho uma guia, já tenho uma translator para mim. Pois. Ok. Nós sabemos que o processo de adaptação num país novo, sendo nós estrangeiros, é um pouquinho complicado às vezes. Eu gostaria de saber se tu passaste por algum tipo de dificuldade em se relacionar com as pessoas, em, sei lá, um tipo de preconceito, algo assim parecido. Sim, passei por várias dificuldades, até que eu comecei a fechar bastante as pessoas. Os melhores problemas que eu enfrentei foi mesmo na escola. Porque na escola é quando eu tinha contacto contínuo com pessoas nativas daqui. E então o primeiro preconceito que tinham comigo era o facto de eu não saber falar corretamente o português, porque mesmo que eu já sabia dar respostas, formular perguntas? Sim, perguntas e frases assim, de forma automática, notava-se muito o meu sotaque. Então cada vez que eu fazia nos exames alguma questão, eles achavam aquilo muito estupendo, digamos que, porque imaginemos, se calhar uma palavra bastante simples que uma professora falava e eu perguntava o que é que isso significa e eles começavam-se a rir. E então eu sentia muito esse preconceito na escola. Tinha muita gente que
gozava comigo por causa de eu ser estrangeira e já me fizeram uma pergunta do género: vocês na Moldávia também têm internet? Ai meu Deus! A sério, Ih, e caraças. eu fiquei muito agressiva depois dessas palavras e comecei mesmo a discutir com a pessoa. Ok, olha, eu não vou te tirar o protagonismo, mas deixa-me te dizer de uma cena que aconteceu. É que uma vez perguntaram para mim se eu já cá estava há muito tempo, porque eu falava bem o português. Olha, sinceramente, olha, há coisas que nós temos que levar muito na desportiva. Eu não levei a sério, eu achei engraçado essa questão, porque há pessoas que de facto não têm noção das coisas, há pessoas que de facto não têm informação e acabam por fazer esse tipo de perguntas que nós achamos um absurdo, estás a ver? Então acho que a ignorância também contribui muito para que coisas do gênero aconteçam. A falta de informação, a falta de estudo, a falta de pesquisa, a falta disso tudo. Então, é basicamente isso. Mas olha, eu fico feliz em saber que tu superaste tudo, né? Sim, foram várias dificuldades, eu até... eu demonstrava muito o meu autoritarismo nas aulas e logo que eu não gostava de alguma coisa eu demonstrava. Então as pessoas começaram a ganhar respeito por mim. Bom. E foi isto que funcionou. Não era muito de era, mas sempre que notava que a pessoa começava a dar em cima ou estava a fazer uma coisa que estava fora do normal para mim ou fora de... Ou seja, com coisas Tu respeituosas... impunhas limites. Sim, Ok. impor limites é muito importante, muito. Ok. Qual é o conselho que tu dás para as pessoas que desejam vir para Portugal e desejam começar a sua vida? Isto não é vida de sonhos. Eu vou ser honesta, porque aqui em Portugal tem muitas dificuldades. Imaginemos que vocês são pessoas com grande potencial e é um pouquinho complicado porque as oportunidades que Portugal dá não são tão altas, são melhores do que antigamente, é normal, mas usam Portugal porque Portugal, digamos assim, tem uma reputação bastante boa na América e nos outros estados europeus e vocês como cidadão português tornam-se logo cidadão europeu e têm facilidade, por exemplo, querem estudar gestão ou economia, podem fazer aquele do Erasmus através de alguma universidade portuguesa, que eu acho que vai-vos dar muito mais conhecimento e muito mais coisas, mas não se foquem na mentalidade das pessoas aqui, porque tem pessoas com uma mentalidade muito evoluída e tem outras que não são assim, então sempre que vocês forem diferentes deles, eles vão tentar criticar-vos e rebaixar. Isto é normal acontecer, porque o português costuma pensar muito pouco. Desculpem lá dizer isso, eles costumam pensar muito pouco e pensam muito fraquinho, ou seja, eu sou uma pessoa muito ambiciosa, então quando eu planeio alguma coisa dizem para mim que eu sou irrealista, mas não é assim. Tem muita gente que diz uma frase que é: agradeça a Deus por teres um teto e um pedaço de pão. Isto é ótimo, mas também acho que temos que evoluir. Sim, claro. Eu entendi o teu ponto de vista. Eu acho que o que queres dizer é que a vida é feita de fases. Chega a fase em que nós entramos em Portugal, nós nos estabilizamos a nível emocional, a nível financeiro e depois nós temos que dar o próximo passo, temos que dar um próximo passo mais além, seja mudar de país, mudar de trabalho, mudar de vida, evoluir, crescer, melhoria contínua, não parar, não ficar estagnado no único sítio. Uma coisa muito importante que eu gostava de vos dar criam relações, muitas relações. Criam relações de amizade com, foi num departamento, conhece aquela pessoa, convida para um café, façam uma conexão, um impacto na vida da outra pessoa e vocês sempre que precisarem de ajuda aquela pessoa vai estar lá. Porque isto é muito importante. Por exemplo, eu conheço pessoas da fundação, sempre que eu quiser participar, por exemplo, em algum projeto ou qualquer coisa, a entrada para mim é gratuita, enquanto que outras pessoas pagam mais do que eu, nem pago nada quase. Ou, por exemplo, preciso de um contabilista e tal, a pessoa encontra, porque como é meu amigo, encontra-me um contabilista que faz as coisas para mim de forma, digamos que, quase como um presente. Ou seja, aqui em Portugal é bom ter relações com outras pessoas e relações boas. Ok. Ajudar e ser ajudado, o português gosta de ajudar.
Mas criticar e fazer fofoca também gosto. Mas ajudar, eles gostam muito. Eu acho que o povo português é muito hospitaleiro. Eu acho muito fixe. Eu acho muito fixe. Bom, pessoal, o vídeo foi esse. Quem quiser fazer perguntas, deixa lá nos comentários que eu vou agendar um outro dia para responder essas perguntas com a Juliana. E muito obrigado. Nos vemos no próximo vídeo.